Nesse módulo, vamos falar sobre o corpo feminino e sobre o prazer. Nele, vamos apresentar as partes que compõem a nossa sexualidade e demonstrar também como a gente pode ampliar a nossa sensibilidade. Porque a região da nossa intimidade, a nossa vulva, ela é composta por partes que são fundamentais ao nosso prazer. Por isso é tão importante que a gente conheça. Toda essa área aqui da nossa intimidade se chama vulva e não vagina, como muita gente erroneamente denomina. A vulva, ela é composta dos lábios externos, dos lábios internos, aonde a gente vai ter o orifício da vagina, a saída do xixi, que é a uretra, e o clitóris, que é o nosso ápice, o nosso ponto mais alto de sensibilidade sensorial. Quando a gente olha no detalhe, a gente sabe que algumas mulheres têm os lábios externos menores que os lábios internos. Por isso, antigamente se falava em lábios maiores e menores, e hoje a gente já mudou essa forma de explicar. Ou seja, a gente denomina tudo como vulva, tá? A área que vai de onde a gente tem os pelos, do monte pubiano, até o períneo, que é antes de chegar ao ânus. Toda essa estrutura aqui a gente também apresenta no nosso livro. Vou mostrar aqui, ó, para você acompanhar aí também. Eu estou aqui na página 72, aonde a gente tem também um desenho esquemático mostrando como a parte da nossa vulva e os nomes que acompanham, para você acompanhar aí da sua casa. Na nossa vulva, como eu te disse, a gente tem essa área dos lábios externos que ela é muito sensível ao toque, à sensibilidade, onde tem os pelos pubianos. Na hora que a gente está ali no amasso, geralmente na juventude, que a gente está ali naquele roça-roça, é da vulva que a gente está recebendo as informações sensoriais. É dali que a gente está recebendo aquela informação prazerosa antes de uma intimidade mais profunda. Então, desprezar esse toque do monte pubiano e dos lábios externos é um erro que muitas vezes a gente comete, indo direto para o clitóris, e às vezes nem para o clitóris, tem gente que vai direto para a vagina, como se o canal vaginal fosse promover para a gente algum prazer específico maior do que o clitóris promove. A gente vai falar mais em detalhes sobre as terminações nervosas do clitóris, mas vamos também não deixar de prestar atenção nos lábios externos, nos lábios internos, e que para as mulheres que sentem dor, às vezes só de tocar na parte mais interna dos lábios internos, antes mesmo de chegar ao canal vaginal, essas mulheres já relatam aquele sintoma de ardência, de como se o tecido fosse rasgar, de coceira, de ressecamento. Então é importante que você se conheça, saber do que você está reclamando para o seu médico, do que você está sentindo, explicar isso para o seu parceiro. É muito importante você saber o seu corpo. Você saber nomear ele, não deixar isso na mão de outra pessoa. Isso é um poder, isso é seu, conhecer o teu corpo. Na parte interna dos lábios internos, a gente tem por onde sai o xixi, a uretra. Ela fica logo acima do canal vaginal. É importante a gente entender essa localização porque a gente já viu algumas pessoas confundirem a saída do xixi com o canal vaginal. E eu não quero que você cometa esse erro. O xixi sai por outro lugar, mas ele é tão pertinho da vagina que o risco de infecção acontece muitas vezes. Por que muitas mulheres têm o sintoma de infecção urinária depois da relação sexual? Por essa proximidade. E quando essa mucosa está muito fina, esse vai e vem, o atrito na relação sexual, leva a uma sensação de que o xixi está com algum problema para sair, ou que precisa fazer o xixi e nem tem xixi ainda para sair, só sai aquela gotinha, parece uma infecção urinária e às vezes não é uma infecção urinária. Por isso, a gente precisa de fazer xixi depois da relação sexual, se manter hidratada, beber bastante água, se possível, fazer xixi até antes do sexo, para ajudar com que as bactérias que a gente tenha no meato uretral, elas não se confundam com as bactérias que são do canal vaginal, que são normais, são flora de cada lugar. E por isso a gente precisa ter essa atenção com relação à urina, se possível antes e sempre depois da relação sexual. No canal vaginal,
a gente tem, numa primeira entrada, num primeiro toque, a gente tem um tecido bem mais macio, bem mais úmido. E logo quando a gente entra com o nosso dedo um pouquinho para dentro, assim, metade do meu dedo, a gente já sente uma parede muscular. E eu gosto muito que você use o seu dedo para se conhecer. Aqui a gente vai utilizar tanto o espelho quanto o seu dedo como ferramenta de autoconhecimento. É normal algumas pessoas terem um sintoma de desconforto a colocar a mão. É como se fosse um nervoso de encostar. Isso também está no livro. É quando se você toca no lugar e gera uma sensação de estranheza. Mas eu te garanto que quanto mais você fizer esse exercício de tocar, de sentir, de nomear, você vai entender como é que o seu corpo funciona. Porque como essa parte do nosso corpo ela fica escondida entre as nossas pernas, acaba que a nossa comunicação fica falha. A gente passa boa parte da nossa vida sentada, com roupas comprimindo a nossa região íntima. Isso atrapalha a comunicação. Fica difícil a gente se ligar assim, tipo assim, agora eu vou ter sexo, agora eu vou ter prazer. Não é um botão. A gente precisa se comunicar com essa área ao longo do nosso dia, ao longo da nossa existência, para que a nossa percepção que ela exista e que ela faz parte do nosso sistema sensorial esteja bem presente. Sabe, por exemplo, quando você usa uma calça um pouquinho mais justa, que o gancho da calça fica ali roçando a região íntima e te lembra assim toda hora, nossa, tá dando um nervosinho? Esse tipo de sensação é algo que está te lembrando que você tem uma área super sensível no meio das pernas e que você não lembra dela o dia inteiro. Ok, mas é importante que durante os exercícios, durante algumas pausas, você se conecte com isso e procure trazer atenção para esse local. A gente vai também ter exercícios de respiração para ampliar essa sua conexão. E a área que a gente trabalha muito para ampliar a percepção de prazer, que hoje a gente já fala como um ponto mais importante do prazer sexual feminino, é o clitóris. O clitóris é o nosso ápice, é o iceberg do nosso prazer. Eu falo iceberg porque a gente visualiza esse capuz aqui que recobre o clitóris, a pontinha dele, né, a cabeça do clitóris, ou glande, que fica dentro do capuz, e nem todas as mulheres a gente consegue ver isso, às vezes tem que puxar o capuz, mas às vezes o clitóris é mais fechadinho e tá tudo bem, não tem mulher igual, não se preocupe com isso. E a parte que a gente não vê do clitóris, que é a parte interna dele, que tem esses bracinhos aqui, é a área onde ela enche de sangue e esvazia, e enche de sangue e esvazia para o nosso prazer. Diferente dos homens, onde o pênis enche de sangue e se mantém cheio de sangue até o momento da ejaculação, até o momento do prazer, o nosso prazer ele acontece por esse movimento de sangue que entra e sai do clitóris. Por isso é que é importante que a gente se mantenha presente no ato sexual. Porque se a gente se distrai, a nossa cabeça vai para outro lugar, esse trabalho todo que está acontecendo, ele às vezes precisa recomeçar todo de novo para que engrene novamente a nossa sensibilidade. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento? De você estar ali quase, e de repente, prazer fugiu? Então, você se distraiu por algum motivo, pensou em algo, ou até pensou no prazer de forma muito objetiva, muito técnica, porque o prazer, o orgasmo, ele é para ser vivido, ele não é para ser controlado. E como eu, como mulher, sei que a gente tem o hábito de querer controlar tudo, quer controlar até o orgasmo, então a gente precisa, nesse momento, ficar entregue, deixar acontecer. Esses bracinhos ou perninhas aqui do clitóris, eles ficam no entorno do canal vaginal. E são por eles que o nosso prazer durante a penetração acontece. Sim, a gente tem prazer na penetração também, mas esse prazer, hoje, a ciência traz a informação de que ele vem dessa parte interna, dessa estrutura interna do clitóris, aonde o movimento do pênis associado a outras técnicas de estimulação, elas ajudam a gente a ter um prazer durante a penetração. Então é importante esse detalhe no conhecimento, você saber como funciona o seu corpo. Porque não existe mágica, existe deixar acontecer, mas com conhecimento. Por isso que quando nós falamos
do conhecimento, de saber como funciona, a gente traz o valor a entender a lubrificação. Porque se eu não sei como o meu corpo funciona, eu não entendo como a lubrificação acontece. E eu acho que eu não estou excitada e muitas vezes se confunde a excitação com a lubrificação. Muitas mulheres não têm uma lubrificação muito grande e elas querem sexo. Isso é indiferente, independe de você estar ou não lubrificada. E claro, muitas vezes a gente demora a funcionar nesse sentido de excitação. Diferente dos homens também, as mulheres elas não têm um sexo assim tão rápido, a gente não tem uma excitação tão rápida, a gente leva um tempo diferente. Por quê? Porque esse movimento de sangue tem que ir acontecendo. Já que para o homem o sangue entrou, o pênis ficou ereto e ele já está apto a desenvolver uma atividade sexual, para a mulher esse movimento tem que ir acontecendo até que ela realmente se sinta com vontade de desenvolver a atividade sexual. Algumas até relatam um pouco de preguiça em querer começar. E depois que começa, elas ficam gratas, felizes por terem investido naquele momento. Então a gente, hoje que fala muito das preliminares, elas são importantes, na verdade, outras formas de sexo são importantes. Eu nem falo preliminares, porque o sexo oral, a carícia, a masturbação em si, ela é uma forma de sexo que vai ajudando nesse processo onde o sangue entra e sai, fazendo com que essa região fique entumecida, ou seja, as células presentes de Skinner e de Bartholin, que são glândulas que ajudam a formar a lubrificação, elas vão aproveitando esse volume de sangue que vai circulando na região e vão produzindo a nossa lubrificação. Então é necessário um tempo, o seu é diferente do meu, é diferente da sua amiga, para que a excitação vá ocorrendo. E pode acontecer também que essa excitação ela venha sem tanta lubrificação. É comum, isso não tem uma causa específica. Mas a gente sabe, através de pesquisas, que muitas mulheres não têm um grau de lubrificação muito grande. Principalmente na menopausa, onde a ausência do hormônio estrogênio faz com que a lubrificação fique reduzida. Mas por que esse hormônio é tão importante? Tem a ver com a lubrificação? Porque ele é quem estimula os vasos sanguíneos que a gente tem aqui nessa região. Então, quando a gente não tem o estrogênio, a gente tem menos vasos sanguíneos. Então, quer dizer que você está na menopausa e está fadada agora a não ter mais uma lubrificação boa e não ter mais essa sensação dessa intumescência que eu estou falando? Não. Para isso a gente fez esse curso. Para você entender que os exercícios íntimos eles têm a mesma função do estrogênio. É como quando a gente vai tirar sangue, que a gente aperta e bombeia aqui o braço e faz com que o sangue aumente nas nossas veias para que facilite a retirada. Quando você faz as contrações perineais, você faz um bombeamento ativo para essa região, aumentando o fluxo de sangue local. E esses exercícios que a gente faz juntas aqui ajudam com que esse fluxo de sangue cada vez mais seja trabalhado. É muito comum as minhas pacientes fazerem os exercícios e relatarem que sentem algum grau de excitação durante a prática de exercício. Porque aí entra a conexão com o próprio corpo, a autopercepção e o fluxo sanguíneo para essa região. Você entendeu que esse combo ele é sensacional para você se sentir mais disposta a uma intimidade, melhor ao seu prazer e também, em consequência disso, você vai estar melhorando aquele teu quadro de dor. Por quê? Porque quando você leva sangue para esse local, você varre células de informação de dor. São neurotransmissores que ficam ali. Então, quando você leva sangue para esse local, você melhora essa região. E lembra também que eu falei que o vaginismo é uma contração involuntária, que faz uma trava? Quando você faz o exercício muscular de forma consciente, você também está fazendo com que esses músculos aprendam a obedecer você melhor, a seguir melhor a sua vontade, tratando esse sintoma. Por isso que é tão importante a gente fazer esses exercícios e ampliar a nossa consciência corporal. Vem comigo para o próximo módulo, onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso e ampliar essas percepções.